Bom dia, pessoal. Bom dia não, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está chegando nas lives aí. Para você que está no Instagram, como sempre, corre lá para o canal do YouTube e para o canal do Telegram, onde você pode acompanhar o caso com imagens. Como sempre, segunda, quarta e sexta, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre casos clínicos atendidos dentro da metodologia Kiron, dentro do método Kiron. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Maestre, sou médico homeopata, idealizador do método Kiron, um método que propicia você, médico de qualquer especialidade, passar a tratar teu paciente como um todo, passar a poder também ter no teu arsenal terapêutico uma medicação ultradiluída que haja sobre a totalidade do teu paciente, fazendo com que você consiga ir além do sintoma físico, né, poder abordar o teu paciente de uma maneira mais integral. E por que não fazendo com isso também que você consiga faturar um pouquinho mais, faturar mais, né? Conseguir viver só de consultório, conseguir sair do teu plantão também através dessa abordagem. Então esse é o nosso objetivo com o método, beleza? Então vamos começar o caso de hoje, colocando o caso aqui na tela para vocês. Uma paciente que buscou atendimento porque sentia que a braveza do seu filho poderia ser reflexo da sua própria braveza, era a sensação que ela tinha. Guardava muitas sensações, meio que escondia essas sensações, não gostaria muito de demonstrar essa braveza para os outros, sentia que não deveria falar tudo o que pensava. Dores de cabeça refratária, range os dentes, se sente travada, tensa, estava usando amitriptilina e sertralina. Uma história de candidíase de repetição, oscilação de humor após ela fazer um implante de DIU e já estava fazendo terapia. Mora na frente dos pais, o pai com câncer de garganta desestabilizou ela, tá? Ele era forte, o pai era forte, nunca reclamava e aquela condição de saúde desestabilizou a família, inclusive ela. Após o divórcio, tentou transparecer uma relação tranquila, então novamente é um aspecto de não querer demonstrar muito uma fraqueza, uma sensação, e o ex-marido simplesmente havia ido embora. Sente que não sabe colocar limites nas relações com a mãe, por medo da reação que ela possa ter, medo de não agradar aos outros, medo da solidão no final da vida. Na infância, ela sonhava que tinha uma escavadeira que levava a sua casa embora e atualmente sonha com brigas. A cor que ela escolheu é a cor 16B, tá bom? Então, o nosso primeiro objetivo, como sempre, pessoal, dentro do método a gente vai ter 3 eixos: o eixo do tropismo, o eixo da temática, o eixo do algoritmo. Para que a gente chegue no eixo do algoritmo, que são sugestões de medicamentos, né, dadas pelo sistema do algoritmo, que eu já vou chegar lá com vocês. Nosso objetivo aqui é passar pelo tropismo e pela temática, para que a gente chegue já lá com uma ideia já pré-formada, não de remédio especificamente, porque essa ideia pré-formada de remédio, eu acho que é uma das grandes pegadinhas aí, né? Se eventualmente você já conhece algum remédio de um caso antigo, ou se você já estudou homeopatia e acredita que esse caso tem alguma coisa de um remédio que você já conhece, naturalmente ou até inconscientemente você vai levar o caso para onde você quer que ele vá. Então a ideia aqui é que até a gente chegar lá nas sugestões do algoritmo, a gente simplesmente tente elencar o tropismo e a temática de maneira mais livre possível, assim, de maneira mais ausente de preconceitos, para que a gente tenha uma análise mais pura, tá? E também que a gente tenha a possibilidade de prescrever também coisas que não necessariamente a gente já conhece, coisas que a gente pode passar a conhecer através de um caso, né? Senão a gente naturalmente vai ficar prescrevendo só aquilo que a gente conhece, tá? Então, em relação ao tropismo, pessoal, nesse caso, dores de cabeça, range os dentes, né? Então tem um tropismo pela cabeça, talvez um tropismo pela cefaleia, né? Cefaleia poderia ser um tropismo, mas ao meu ver o tropismo mais claro está num tropismo genital feminino, né? Então, candidíase de repetição, oscilação de humor depois que fez o implante de DIU. Então, tem uma questão de tropismo genital feminino, hormonal feminino, e um tropismo de cabeça, de dores de cabeça crônica, tá? Então, aí a gente já elenca o nosso querido tropismo, tá? Dentro da questão da temática, eu acho que a gente poderia elencar essa questão de
de um meio que um silenciamento, a gente poderia falar assim, não querer demonstrar uma fraqueza, não poder falar tudo o que pensa, não querer expor, não querer preocupar os outros com coisas que estão lhe preocupando. Então, eu colocaria todas essas características dentro de um mesmo tema, que a gente pode chamar aí de não demonstrar fraqueza ou de silenciar, né? Essa questão até após o divórcio, tentar transparecer uma reação tranquila, tá? Transparecer que a relação ainda era tranquila, quando na verdade talvez ainda não fosse bem assim, tá? Então eu elencaria isso como uma temática. A segunda temática eu acho que também está muito voltada à família, então medo de não agradar a mãe, a doença do pai desestabilizar ela, desestabilizar a família, então forte, nunca reclama, né? Então eu colocaria aí uma ligação entre a tendência do forte, nunca reclama, não expor as sensações, e uma questão de doenças na família que desestabilizaram, e por último uma questão de não agradar, de ter medo de não agradar, tá? Então acredito que aí a gente tem as temáticas elencadas junto com o tropismo. Então revisando, a gente teria dores de cabeça, hormonal e genital feminina. Não demonstrar fraqueza, nunca reclamar, silenciar, doenças no âmbito da família, medo de não agradar. Então, através desse tropismo e dessas temáticas iniciais, eu acho que a gente pode passar para ver o que o algoritmo nos sugere. Mas não sem antes, pessoal, a gente analisar aqui através da nossa querida tabela das séries. É algo que eu sempre falo com vocês. Quem não conhece, dá uma olhadinha nos casos anteriores. A tabela das séries é uma tabela que resume, digamos assim, uma série de temáticas divididas em linhas da tabela periódica. Então, é uma tabela que inicialmente surgiu, né, pela observação de uma temática comum dentro de todos os elementos que geravam remédios ultradiluídas na tabela periódica. Percebeu-se que todos os remédios da primeira, da segunda, da terceira, por aí adiante, linhas da tabela periódica teriam uma temática comum, e ela foi estudada e foi definida. No segundo momento, percebeu-se que seria possível transpor essas temáticas também para outros reinos, tanto mineral, tanto vegetal, uma teoria que se chama teoria das plantas, quanto para os animais, de uma maneira um pouco mais primária, assim, um pouco menos consolidada, mas já haveria essa possibilidade de transpor também para os remédios minerais, ou seja, você poderia entender essas temáticas para praticamente todas as medicações homeopáticas. Então a ideia é dentro de um dos módulos, né, um dos momentos da análise é a gente tentar entender até que ponto essa paciente chega na tabela, ou seja, até que série, por ser uma série, digamos assim, evolutiva, começar com temáticas de primeira infância e seguir para o decorrer da vida, até que momento de que temáticas a gente está falando, tá? Então, o ouro lantanídeo é aquela questão do humanismo, né? Toda a questão de tentar ajudar, de uma questão mais evolutiva, de uma questão humanista. Não acredito que tenha tanto tropismo por isso, não vejo nada disso. Dentro do ouro também, da responsabilidade, do amor ao poder, das questões de benevolência, ajudar os outros, por mais que ela tenha uma questão de ajuda, eu acho que ela se localiza mais aqui, mais nas séries mais para baixo, que a gente vai chegar a falar sobre elas. Na série da prata, a gente tem sempre uma questão de criatividade, de artístico, de cultura, né? Uma questão de apresentação, de estética, de imagem. Nessa questão, a gente poderia imaginar que a imagem da família, por ela não querer demonstrar fraqueza, talvez possa ser um componente da prata. Então, eu imagino que a partir da prata a gente já comece a ter algumas temáticas. Se eventualmente a gente tem da prata, é natural que as séries anteriores, ferro, silício, carbono, também estejam presentes no caso, tá? Então, série do ferro, o que a gente tem lá? Tarefa, responsabilidade, dever, regras, rotina, né? Não se permitir falha. Então, talvez essa questão de não demonstrar uma fraqueza possa ter relação com isso. Na série do silício, toda a relação familiar que ela tem, a própria questão do casamento poderia sugerir silício. Carbono não está tão claro, então pensaria de silício a prata, seriam as séries em que a gente teria
mais conteúdos ou teriam mais presentes nesse caso, tá? Isso vai nos ajudar quando a gente for decidir pelas medicações, para a gente comparar se essas medicações são dessas séries que a gente elencou ou não, tá? Então vamos lá. Então a gente seguiu agora das séries, a gente vai partir agora para a análise do algoritmo, para entender quais medicamentos o algoritmo nos sugeriu, tá? Então percebam que a gente tem aqui à direita, ali na simetria, uma simetria 6, 50% vegetal. Então a gente vai buscar inicialmente avaliar dentro da descrição de cada uma dessas medicações. Inicialmente nós vamos avaliar os vegetais sugeridos pelo algoritmo. E qual que é o nosso intuito nessa busca? É que a gente, analisando essas temáticas, analisando essas descrições de cada medicação, que a gente compare, tanto do ponto de vista de tropismo, quanto do ponto de vista de temática, se tem alguma delas que faz sentido dentro do caso que a gente está tomando, tá? Por isso que é tão importante que a gente chegue nessa fase, depois das temáticas e do tropismo estar pelo menos elencado, discutido, o caso está estruturado na tua cabeça, tá? E para isso, pessoal, a gente vai partir aqui para um site que eu gosto de buscar as matérias médicas, um site que se chama materiamédica.online, porque é um site que já está dividindo, né, a maioria das matérias médicas, que a gente chama a descrição de cada medicação, a gente chama de matéria médica, então a maioria delas já está dividido em temática, em tropismo também, tá? Então o primeiro remédio que foi sugerido pelo algoritmo foi Cofia. Cofia, esses números que vocês estão vendo aqui, tanto na família quanto no remédio, se referem às séries, tá? Então, os 3 primeiros números, às séries. A sexta série, a quinta série e a quinta série, ou seja, ouro, lantanídeo, a grande maioria das plantas tem esse 6 na frente, então é um 6 que a gente praticamente ignora. E 5 e 5 seria prata e prata, então um remédio muito ligado às questões da série da prata, que a gente já percebeu que tem alguma coisa em relação ao caso, tá? Mas nesse remédio, a questão do trabalhador intelectual ideal, sempre focado, autoconfiante, uma questão de um tropismo pelo sono, força, resistência, falta de reconhecimento, não parece ter sido algo tão marcante no caso. Então a ideia é que cada medicamento que a gente vai lendo dessas plantas que não tenham a ver, a gente fecha essa aba, como eu fiz agora com o coffee, e a gente vai deixando os que tem pelo menos alguma coisinha a ver, para que no final a gente compare e escolha a melhor opção. Se for possível prescrever um vegetal, que assim seja, senão a gente vai partir para o segundo reino sugerido. E oceamos lantanídeo e prata, transtorno por decepção amorosa, traição, ciúmes, tá? Estados agudos violentos com terror, violência. Então, é um remédio é uma família bem aguda, apesar de ter esse transtorno por decepção amorosa, que talvez tenha alguma coisa a ver com o caso, né? Ela tinha tido uma perda ali, uma separação. Essa violência e esse caráter agudo da família não vejo muito relacionado ao caso, então também vou fechar. Em Rafanos, novamente a gente tem um remédio da série da prata, evita relacionamentos por medo de ser amarrado pelo cônjuge e pelos filhos, um tropismo pelo fígado. Tenta ser especial, ter uma posição elevada, no fim desiste por perceber que é impossível, sente que não há mais diversão na vida, se sente usada no casamento. Tem algumas coisas, mas também acho que não o suficiente para a gente manter aberto. Em Ruta, a gente tem uma temática de ser perfeito, não falhar, se controlar o tempo todo, orgulho, imagem elevada, não demonstrar fraqueza, não reclamar, tá? Não pedir ajuda, tá? Uma questão também de assumir responsabilidades para a família, marido ausente. Então, aqui sim a gente tem uma temática que é muito semelhante ao caso. Tanto na questão do marido ter ido embora e ela querendo ou não ter ficado sozinha nessa responsabilidade pela família, e também nessa questão de não demonstrar fraqueza, tá?
É um remédio que tem muitos sintomas nos olhos e articulares também, não é o tropismo da paciente. Mas pela temática que a gente encontrou, eu vou deixar essa medicação aberta, tá? O outro remédio que aparece, Secale. Secale é um remédio da família dos fungos que está muito relacionado à série do urânio, tá? A série do urânio é uma série relacionada a doenças terminais, desastres, interesse por morte, cemitério. É uma série mais destrutiva, digamos assim. Aspectos espirituais, isolamento, aspectos físicos da velhice e tal. Por mais que não tenha muito essa temática, a temática específica da medicação, e principalmente o seu tropismo, ele é um grande remédio de sintomas femininos. Então, mesmo que a gente ignore a temática aqui, a gente teria uma medicação que está sugerida no algoritmo e que tem o tropismo. Então, aqui a gente teria, mesmo que a temática não bata, a gente teria 2 dos 3 eixos. Então, só por isso é uma medicação que eu deixaria aberta. Dentro da temática, fraca, baixa autoestima, precisa do apoio de alguém, especialmente do cônjuge, tem alguma coisinha. Busca atenção se ferindo, isso não. Ciúme do irmão não parece ter. Mas pela temática, pelo tropismo, eu vou deixar, tá? Papilionoideia, uma baptísia. O papilionoideia é aquela que eu já falei nos videozinhos de matéria médica do perfil, do Instagram e também lá no YouTube, que é aquela questão de conflito entre trabalho e diversão, né? Então, trabalhar muito para sustentar e depois poder curtir a vida, desfrutar a simplicidade da vida. Sintomas mentais, de esquizofrenia e tal, não parece ter nada a ver. Mais uma solanácea, né? Parecida, pelo menos, com a solanácea, que é estramônio. A gente já falou de ociamos, que é um remédio parecido. E aqui mais nesse caráter agudo, né? Violência, delírios, paciente que tem ausência de dor, terror noturno, um tropismo neurológico, não parece ter muito a ver, não. Licopódio, um grande policresto, um remédio bem grande com muito sintoma, onde a principal característica é a falta de confiança, o choro, a competitividade. É aquela criança que se sente sozinha, insegura, mas demonstra talvez um caráter diferente, né? Então essa questão de demonstrar mais forte do que é algo muito característico de licopódio. E por ser um grande remédio, por ter uma temática parecida no caso, eu acredito que seja um remédio que a gente deva deixar aberto, sim. No Fardoté é um remédio bem da série do carbono, no sentido de confusão, conflito com sexualidade, dificuldade no relacionamento, apesar de ter dificuldade no relacionamento, é a única coisa, não tem um tropismo, então eu vou fechar. Cardos Marianos, um remédio classicamente com tropismo hepático, propósito elevado, bem lantanídeo, né? Percebam que tem uma sequência de 3, número 6 ali. Lutar para seguir o caminho de autonomia e tal, contra os pais dominadores, não parece ter a temática. Passiflora, que é um remédio, inclusive, muito usado dentro da fitoterapia, né? Um remédio para dormir e tal. Mas dentro dos remédios ultradiluídos, a gente sempre vai enxergar o remédio numa totalidade, não voltado a um pedaço só. Então, aqui dissociado, distante do momento, falta de paixão em suas ações, não acredito que tenha muita coisa a ver com o caso em si, tá? Passiflora eu excluiria, tá? Lembrando para quem eventualmente está no Instagram, se tiver interesse, entra lá no canal do YouTube ou no Telegram. Vocês vão poder acompanhar o caso com imagens. Eu estou abrindo as matérias médicas e a gente está conseguindo identificar dentro do caso aqui quais seriam as mais relevantes. Depois a gente tem aqui mais uma papilonoidea, que é genista, ou sarotamnus, é o mesmo remédio. Então, como a gente excluiu aqui, não parecia ter uma temática de papilonoidea, a gente vai fechar também. Taxus bacata, percebam que aqui a gente tem uma daquelas exceções, né, de remédios que não começam com o número 6. É um remédio que tem uma sequência de 5. Então, é uma questão muito cultural, estritamente da prata, mas no sentido de mais rigidez, né? Se sente usado por sistemas culturais, sonha com a morte, não parece ter nada a ver com o caso, não. Berberidácea é uma família parecida com as ranunculáceas, é até uma subfamília, digamos assim. Sustentar e defender a família em um mundo perigoso,
São pessoas simples, pouco intelectuais, o desejo de ser uma boa mãe, doenças do reto, diarreia, então não parece ter o tropismo nem a temática. Peônio é um remédio também da prata misturada com carbono, problemas no âmbito familiar, transtorno por evento repentino, prefere manter inalterado, nostalgia, não parece ser o caso. As outras medicações que antecederam parecem ter um tropismo mais e uma temática mais adequada. Mais uma ranunculácea, a gente acabou de falar das berberidáceas aqui, que tinha um remédio que era podófilo, e agora a gente está falando de ranúnculos bulbosos. Trabalho é importante, ambicioso, não deixa ninguém na mão. Para os familiares próximos é desagradável, vive na defensiva, constrói uma armadura ao seu redor, sintomas torácicos, nada a ver. E para finalizar as plantas, a gente tem tabaco. Mais um remédio próximo às solanáceas, como a gente falou de ociamos, né? Então, essa questão do perigo iminente. Necessidade de estabilidade, agressividade, sensação de estar num navio agitado, muito tropismo por as questões do tabagismo, vertigem e questões cardíacas. Então, não parece ser um remédio. Então, nesse sentido, pessoal, a gente ficaria passando aqui rapidamente entre as medicações de origem vegetal, que se foi o caso sugerido, a impregnância sugeriria um caso de origem, uma medicação de origem vegetal, a gente ficaria então com ruta, com secale e com licopódio. Ruta pela questão muito de ser perfeito, não falhar, não querer demonstrar, que é uma temática muito forte no caso, mas não temos aqui o tropismo. Em secale a gente não tem uma temática tão forte, mas a gente tem o tropismo. E em licopódio, uma temática menos parecida do que ruta e também sem o tropismo. Tá? Então, qual que é o dilema aqui, pessoal? Será que a gente escolhe a medicação mais baseada pelo tropismo ou mais pela temática? O que vocês acham? Depois comentem aqui para eu saber. Faz mais sentido basear pelo tropismo ou pela temática? Nesse caso, pessoal, tem um outro diferencial também que eu acho que a gente poderia usar, que é onde que cada medicação está sugerida nessa tabela, porque querendo ou não, quanto maior o número aqui, maior a ressonância, né? Maior a semelhança entre o código fonético numérico, ou seja, se a gente transformar o nome do paciente, data de nascimento, local de nascimento, apelido, em um código fonético numérico, e comparar esse código fonético numérico com as características de cada remédio, essa tabela aqui nos mostra qual a semelhança entre cada uma dessas informações. Então, perceba que tanto o Ruta quanto o Secale estão numa pontuação 6, tá? E Licopodium está numa pontuação 5. Então, eles estão muito parecidos aqui, eles estão muito próximos um do outro, tá? Nesse caso, pessoal, eu acabei optando por prescrever Secale, tá? Eu valorizei muito mais o tropismo do que a temática, tá? Mas muito dividido entre ruta e secale, tá? O que aconteceu nesse caso é que eu até imaginei prescrever ruta e acabei prescrevendo secale, uma coisa assim, na hora que for prescrever, eu fiquei com o outro na cabeça e prescrevi o outro. Mas o que aconteceu foi que houve um movimento, tá? Então a paciente melhorou com essa medicação, vem já há algum tempo com ela com uma boa resposta. Então percebam como, mesmo que não feche uma temática específica, o fato dele estar chancelado, digamos assim, ou dele ter um respaldo no algoritmo, junto com pelo menos um dos dois eixos, a tendência é que o remédio tenha uma boa resposta, tá? A tendência é que o remédio ajude o nosso paciente nesse sentido, tá? Uma coisa que eu queria comentar hoje com vocês, pessoal, que teve um pouquinho nesse caso, é quando o paciente nos conta alguma coisa que ele considera uma característica do outro. Então, às vezes, o paciente nos fala sobre uma característica de um parente, da mãe, do pai, do vizinho. Nossa, o meu pai, ele não demonstrava fraqueza. Ou o meu vizinho é muito invejoso. Ou a minha mãe, ela trata mal, todo mundo mal, digamos assim. Então, características que o teu paciente enxerga no outro
na maioria das vezes, falam muito mais sobre ele do que sobre o outro. Ou seja, características que o teu paciente enxerga no outro são, na verdade, ou muitas vezes, você pode considerar, dentro dessa abordagem como um todo, como um sintoma do próprio indivíduo. Então, no intuito de prescrever, de encontrar uma medicação ultradiluída que tenha o objetivo de tocar sobre a energia vital do paciente e levar ele a um processo de auto-organização, de autocura, você pode considerar que características que ele enxerga na vida, no temperamento, nas atitudes de outra pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, perceba se não correspondem à característica dele mesmo. Tá? Isso nem sempre vai estar claro, mas talvez essa dica te ajude a interpretar, a compreender o teu paciente numa maior profundidade, resultando em remédios de uma maneira escolhidos de uma maneira bem mais específica e o que a gente espera é que tenha uma resposta bem mais efetiva nessa busca de se tratar como um todo e agir sobre a energia vital. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um caso hoje, tá? Então, um caso em que a gente prescreveu um caso de uma questão ginecológica, né? Uma questão ginecológica dentro de um ambiente, de um contexto de família, onde não se demonstrava a falha, né? Se buscava fugir da demonstração de falha a qualquer custo. E o remédio prescrito foi Secale, baseado muito mais no tropismo feminino, que eram as queixas lá de candidíase de repetição, de oscilação de humor após o implante hormonal de um dispositivo intrauterino, do que um remédio que era a Ruta, que tinha essa temática muito mais clara, de não demonstrar falha, de buscar tá tudo bem, né? Demonstrar para os outros tudo bem, mesmo que isso tenha aparecido tanto na questão do pai, e aí é isso que eu falei para vocês agora há pouco, dela enxergar no pai essa característica que também em outros momentos da vida a gente pode perceber que era uma característica dela, que ela não queria demonstrar fraqueza no casamento, mostrar para todo mundo que estava tudo bem. Então, nesses dois aspectos, a gente acabou valorizando, meio até na minha prática aqui, meio sem querer querendo, de prescrever, pensar em um e prescrever no outro, mas que na prática, com o retorno dessa paciente, se mostrou uma medicação que ajudou, uma medicação que mobilizou, não apenas nos sintomas ginecológicos locais, mas também nos sintomas mentais, emocionais, no sentido de gerar um movimento para que ela encontre, né, para que ela se harmonize. Talvez essa característica de não demonstrar falha seja algo inerente do temperamento dela, mas que às vezes, se não for bem integrado e compreendido por ela, talvez mais atrapalhe ela do que ajude. Ao mesmo tempo que a medicação também tem que ter uma ação local específica, e daí não é uma coisa consciente, ela tem que gerar um mecanismo de que o próprio corpo se autorregula, né, nas questões, nesse caso, ginecológica, e foi isso que aconteceu, mesmo o remédio prescrito mesmo que o remédio prescrito tenha tido só um foco na questão do tropismo e menos na questão da temática. Beleza, pessoal? Então, continuamos firmes aí com a nossa sequência de casos. Pessoal, espero o feedback de vocês, me manda direct, me manda no comentário, para que eu consiga entender de vocês se isso faz sentido para vocês, para quem já conhece um pouquinho das medicações ultradiluídas, da própria homeopatia, se faz sentido. Para quem não conhece, tem vontade de conhecer, se é um caminho que faz sentido vocês percorrerem, se é algo factível dentro da prática de vocês, tomar um caso como esse aqui e tomar um caso de vocês e transformar numa descrição como essa, se isso é um desafio, se isso é factível para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Lembrando, método Kiron, um método que propõe a você que é médico, seja homeopata ou não homeopata, alguém que nunca estudou essas coisas antes, tanto faz, que possa começar a ter uma metodologia, começo, meio e fim, para compreender seu paciente como um todo, tratá-lo como um todo com uma medicação,
e fazer com que também isso ajude, inclusive, no teu faturamento, que você possa sair do teu plantão. Então, esse é o objetivo do método, tá? Então, a gente discutiu mais um caso hoje. Como sempre, pessoal, quem está no Instagram quiser ver as imagens do caso, o algoritmo, a tabela de cor, eu sugiro que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, também lá no canal do Telegram, para que vocês acompanhem. Segunda, quarta e sexta eu vou discutir casos com vocês, geralmente mais no final da manhã, hoje foi uma exceção aí por causa do jogo e tal, ficou mais pro final da tarde, mas pelo menos segunda, quarta e sexta a gente discute casos e eu fico à disposição para discutir com vocês. Se quiserem entrar em contato comigo, me mandem mensagem que a gente conversa. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço e até segunda-feira. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau.